Continuamos o cenário político de hoje. Nós estamos conversando com o economista Emanuel Nunes, falando sobre toda essa questão econômica, a crise econômica em relação à pandemia. Para você participar, já sabe, nossas redes sociais estão aí disponíveis para você. Twitter @CenaPolíticoTCM, facebook.com/Cenário Político TCM, Instagram, @Cenário Político TCM e o WhatsApp 88028979. Você participa com a gente. Vonúvio, eu fiquei de trazer aqui uns números em relação a uma prestação de contas que o governo do estado publicou nesses últimos dias sobre o número de doses que já foi aplicado aqui, a oposição ao governo Fátima e as pessoas que não concordam com isso, com a estratégia de guardar a segunda dose para garantir que a segunda dose seja aplicada no momento certo, principalmente em relação às vacinas da Coronavac, que tem um intervalo menor entre a primeira e a segunda dose em relação à Oxford, que tem um período aí maior de quase 2 meses. Então, o governo do estado divulgou neste final de semana aí os números de vacinas, de doses que já foram distribuídas. Segundo o governo do estado, foram distribuídas 444.027 doses, incluindo esta última remessa de 81.700, que chegou no sábado e chegou hoje, agora há pouco, você viu no segundo bloco, aqui na região, na segunda regional de saúde. Dessas doses distribuídas, 346.499 são a primeira dose da Coronavac e Oxford Fiocruz, e 97.205 são segunda dose Coronavac, certo? Outras 323 foram enviadas para reposição de perdas técnicas para 5 municípios. Das 26.513 doses estocadas na CESAP, 20.900 são segunda dose da Coronavac e 5.613 são reserva técnica. O número de doses aplicadas, segundo o sistema RN mais vacina, é de 222.331. E essa atualização dos dados com o número de doses aplicadas é de responsabilidade dos municípios e não do governo do estado, segundo informação que foi repassada pelo governo. Em relação a isso, o LAIS, o Laboratório de Inteligência e Tecnologia da Saúde, que faz todo esse apanhado sobre a vacinação, divulgou agora há pouco que criou um ranking de transparência para a vacinação no Rio Grande do Norte. Um ranking entre os municípios aí, quem é mais transparente em relação justamente a essa aplicação destas doses. Então, temos onde acompanhar sim, né, Vonúvio? Pois é, Carol. E sobre vacinas, uma notícia que correu o Brasil e o mundo foi hoje o roubo de doses de vacina Covid lá da capital do estado. Pois é. 2 bandidos, eles roubaram frascos de imunizantes, né? Cerca de 20 doses. E aí a polícia prendeu 2 suspeitos, mas as doses ninguém achou. E aí a polícia investiga este caso, que tomara a ver, Carol, que não se repita em outras UBSs, unidades que têm pouca segurança. Inclusive, uma profissional havia alertado a prefeitura sobre a ronda ali de esses meliantes nas imediações da UBS Ponta Negra, em Natal. Mas a prefeitura não escutou e mesmo assim enviou as doses, e aí os bandidos roubaram essas vacinas. E aí, Carol, a gente fica nessa de cobrar mais segurança para as unidades. E, claro, se você souber informações sobre qualquer tipo de ações criminosas contra essas vacinas, denuncie, a polícia está aí, 190, para que isso não se repita em mais nenhum UBS aqui do nosso estado, do país. Pois é, e informar, lembrar aí para vocês, não existe venda de vacinas, não existe venda de vacinas contra a Covid. As vacinas estão sendo disponibilizadas, como você vem acompanhando, no sistema público de saúde, neste momento crítico da pandemia. Então, se existir aí, começar a existir um mercado paralelo em relação a isso, com certeza a origem é uma origem ilícita dessas vacinas. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o professor Emanuel Nunes, economista, que está conversando com a gente. Professor,
existe toda essa questão de disputa entre a classe econômica, os empresários, as entidades representativas dessa parte de empresários, de industriais, sobre as medidas de restrições, o fechamento dos estabelecimentos, muitos discordando totalmente destas medidas. Vamos trazer aqui para a nossa realidade no Rio Grande do Norte. Os impactos econômicos deste fechamento, destas medidas de restrições, realmente, como é que o senhor avalia estes impactos para a economia? Bom, são impactos, Carol, Novo, que são, não se pode fugir deles, né? Esses impactos iriam acontecer de qualquer maneira. A questão é saber como lidar com isso para que os prejuízos sejam amenizados, né? Sejam os menores possíveis. A questão é que, no Brasil mesmo, hoje já se está percebendo uma ansiedade do próprio mercado, né? Vocês devem ter percebido, saiu na imprensa, né? Mais de 500 empresários, economistas, banqueiros, buscando, né? Mandando um manifesto, né? Querendo que o presidente da República assuma um papel do que deveria ser, inclusive cumprindo os protocolos, né? de uso de máscara, de isolamento, de toda a parte, e a questão da vacinação como o principal, porque está faltando muito essa clareza de como haja uma ação, de que o próprio empresário ele tenha clareza, né, do que é o papel dele e a compensação que ele pode ter com os dias fechados, com o período de isolamento, assim como os empregados que estão em pânico naturalmente. Isso não é uma questão de outro mundo, está todo mundo com medo. A questão é que deve haver, isso é o que acontece nos países de menor impacto, deve haver uma ação onde a questão política ela coordene com credibilidade, ela coordene numa lógica de competência, numa lógica coordenada e compartilhada embaixo com prefeituras, com o governo de estado e com os empresários, para que numa conversa com esses segmentos e com os trabalhadores se consiga chegar ao menor prejuízo possível. Prejuízo pode amenizar, o que se tem amenizado ao longo do mundo inteiro é com o isolamento. O isolamento ele tem a capacidade de reduzir o número de contaminação, onde nós temos uns cálculos, né, onde até muitos negacionistas ou pessoas que negam a pandemia ou que são contrárias dizem, puxa, mas é 0,003% da população mundial, de 7 bilhões de pessoas, 7,7, né? É ínfima a quantidade que está sendo contaminada ou até mesmo o número de mortes. Só que essa quantia pequena ainda é devido ao fator isolamento. Sem o isolamento, tem cálculos que podem chegar a 70%, 80% da população contaminada, indo na mesma lógica do número de mortes. Tragédia. Não somente para uma questão sanitária, mas para toda a questão econômica mundial. A lógica, né, da combinação de isolamento e de auxílio, de ajuda econômica que os governos devem fazer, vocês devem lembrar que nas secas do Nordeste tinha aquele período de emergência. A gente está num período de emergência ampliado em função de uma pandemia, mas é a mesma lógica. Para você ver, o próprio ministro Paulo Guedes, ele já demonstrou muito a questão da ansiedade pela vacina, pela questão do próprio isolamento. Ele usa máscara. A economia, você vê que o ministro apenas se mantém, por mais liberal que ele tenha do pensamento dele, ele coloca essa lógica do auxílio emergencial, ele já se colocou como favorável. Nós temos na economia até hoje um ministro nesse governo, mas temos 4 da saúde. Esse é o ponto maior que está deixando todo mundo com incerteza, né? com confusão.
Quando você troca um ministro 4 vezes, é porque a ação naquele segmento que mais precisa está sem política, está sem coordenação, está sem uma ação coordenada, que é o que nós não temos. Nós temos governadores em pânico, prefeitos sem saber o que fazer, tomando decisões por si. Está uma confusão total e uma vacinação muito lenta. Nós temos, para retomar a economia, precisamos das pessoas saudáveis. Elas precisam passar por isso e superar de forma saudável. Pessoas doentes ou com sequelas ou com resquícios do coronavírus ou de qualquer doença, não vai ser um bom empregado depois, não vai ter um bom rendimento, não vai gerar produtividade. Esse é um ponto que tem que acabar com toda a questão ideológica, com polarização, e centrar no que deve ser feito. Tá? Esse é um ponto que não à toa, os empresários e economistas se reuniram. O próprio mercado está dizendo que o Brasil está sem coordenação. Precisamos de uma coordenação para poder agir no ponto econômico, para que a saúde seja realmente superada com relação à crise e que a economia volte a crescer. Professor, temos aqui a participação do Francisco Aronildes. Ele diz o seguinte: o economista Emanuel parece que desconhece que o STF tirou a autonomia do governo no tocante à pandemia e repassou a estados e municípios. Mas, mesmo assim, tem feito muito, enviando recursos para estados e municípios, que alguns deles foram desviados para outras finalidades, inclusive bolso de alguns. Bem, sobre desvio de recursos, existe aí investigações em curso, mas sobre responsabilidade, consultando o site do STF, é possível observar que a sua afirmação não é verdadeira. Houve um parêntese também em relação a essa questão de recursos enviados. O próprio prefeito Alisson Bezerra informou isto quando participou com a gente na semana passada, e hoje quem confirmou essa informação foi o presidente da CDL, o Estênio Max, lá no meio de Mossoró, na 95 FM, de que este ano ainda não veio recurso não, de nenhum dos entes, viu, para a pandemia, nem municipal, nem estadual, nem federal. Olha, sobre a responsabilidade dos governos, o plenário do STF, na verdade, decidiu por unanimidade que o entendimento das medidas adotadas pelo governo federal para o enfrentamento da coronavírus não afastam a competência concorrentes nem tomada de providências, ou seja, tomada de providências por parte do governo federal é uma, e estados e municípios podem também atuar neste sentido. A maioria dos ministros entendeu de que, a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício destas competências deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. Então, todo mundo deveria agir no combate a esta pandemia. Professor, sobre previsões, né? O mercado já faz um apontamento, né? E como é que a gente tem observado agora para o futuro? Durante mais quanto tempo viveremos crise econômica, tudo ficando mais caro em virtude dessa crise na saúde? Bom, Vonúvio, mas só respondendo um pouco a pergunta do telespectador, né? Eu acho que não é nada aqui de questão de ideologia ou nada, mas a lógica que nós vimos em toda a imprensa e toda a lógica até do próprio STF, quando o STF ele decidiu, não foi tolher a ação do presidente, que ele não pode, mas havia um vácuo de coordenação, havia um vácuo no momento em que se procurava o presidente para que ele fizesse realmente o papel. Ele estava justamente fazendo o inverso, ele estava justamente criando uma situação inversa do que seria o papel, né? Aglomerando, não usando máscara, negando, Então, o vácuo de coordenação fez com que o STF repassasse para os estados e municípios, né, um poder que deveria ser do presidente, e nunca o presidente ele teve negado isso. Ele pode, como presidente, atuar diretamente como qualquer outro presidente poderia fazer. Ele tem poderes para isso. A questão é que ele não quis, ele decidiu, como todo mundo vê, um outro caminho, que é justamente o de não coordenar essa ação. O Congresso aqui repassou toda a decisão para a questão dos recursos, e o próprio Ministério, né, passou a assumir isso
como uma ação indispensável e irredutível, até mesmo contrária à ação do próprio presidente. Esse é um ponto que fica claro, ele não é negado a agir de maneira nenhuma, ele deveria estar fazendo, só que a ação não coordena com a parte compartilhada embaixo dos governadores e prefeitos, infelizmente. Mas a lógica aqui, sim, pois não, Carol? Nosso tempo já está acabando, viu, professor? A gente não tem mais tempo para quase nada. Queria já agradecer, adiantar aqui os agradecimentos e deixar aí para o senhor finalizar. Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Ok, Carol, acho que é um tema que eu acho que precisa cada vez mais ser debatido, discutido, e que a pressa pela vacinação, a pressa para se voltar a pelo menos a economia se retomar, necessita de uma coordenação, alguém que coordene esse país com credibilidade e com muita competência. Tá? Muito obrigado, professor. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa noite e até amanhã, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que participou. Antônio do Centro fez uma ótima pergunta, não deu tempo a gente participar. Todo mundo que fez essas perguntas sobre vacinação, amanhã começa a faixa de 73, 74, viu? Amanhã eu trago mais detalhes, a gente traz mais detalhes sobre esta vacinação que está acontecendo. Uma ótima noite e até amanhã.